Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Começou a maior promoção de todos os tempos! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! Super ofertas para revestir e pintar seus ambientes, com os melhores lançamentos e novidades em pisos, porcelanatos, revestimentos e mais de 2.000 cores das melhores marcas de tintas! É o primeiro do ano e você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! A hora é agora! Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Olá pessoal, estamos de volta nesse podcast, nesse encontro que a gente está realizando aí semanalmente, priorizando, focado em fazer aí um resgate e uma valorização de personalidades, pessoas, empresários, políticos que fazem a diferença na cidade de Sinop, no nortão de Mato Grosso. E hoje nós temos aqui a oportunidade de receber uma figura ilustre da nossa cidade, uma figura que tem um legado incrível na área social, na área empresarial, na área política e que com certeza é um dos nomes fortes para sempre estar aí se destacando enquanto liderança, enquanto uma pessoa que é um dos fazedores de Sinop. Hoje eu recebo aqui a presença de Dr. Jorge Anay. Dr. Jorge Anay, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pela oportunidade. Por favor, faça as suas considerações nessa conversa informal que nós vamos ter hoje aqui. Fernando Assunção, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa cidade de Sinop. Você sabe que estou passando mais da metade da minha vida aqui nessa cidade. Este ano completa 44 anos de Sinop. Cheguei em 1979, a cidade de Sinop tinha 5 anos. 5 anos. Aí era uma cidade que tinha, assim, englobando Vera, Santa Carmen, União do Sul, Cláudia. Quando somava tudo, dava 18 mil habitantes. Então, Sinop tinha 8 mil habitantes, mais ou menos. E é uma cidade que, né, eu sempre falo assim, que a cidade de Sinop é uma cidade mágica, porque é uma cidade que as pessoas vêm, visitam, gostam e querem morar. E tem um índice de gostar muito grande. Quando você conversa com as pessoas, sejam elas permanentes ou sejam pessoas que estão aqui a trabalho, é certo que mais de 95% das pessoas gostam muito de Sinop. E o senhor tem essa característica muito forte para quem tem mais proximidade, né? A sua família tem esse pertencimento com Sinop e é muito legal. A gente vai falar um pouco disso mais forte, doutor, porque assim, é inevitável a gente acabar falando de política aqui também, porque o senhor é uma liderança, ocupou cargos de destaque como o Senado Federal, deputado estadual, sempre tem uma presença muito forte. Mas eu quero fazer algumas perguntas onde as pessoas normalmente, o senhor dá muitas entrevistas, né, em vários veículos, que às vezes não fazem. Perguntas como assim, o Dr. Jorge Anay veio da onde? O Dr. Jorge Anay, é o nome do Dr. Jorge Anay? Tem mais algum nome? Estudou aonde? Conta um pouco dessa saga do Yanai chegar em Sinop. Eu nasci em Bandeirantes, norte do Paraná, uma cidade de cana-de-açúcar, de usinas, usina de álcool, perto de Londrina. Estudei lá e depois estudei a Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. E depois fui para São Paulo, fiz minhas especializações em ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Depois eu fui morar no interior do Paraná, em Marechal Cândido Rondão,
perto de Cascavel. E fiquei 4 anos lá. Mas a vida estava muito difícil lá e eu não via uma oportunidade de ter um negócio meu. Aí eu falei com minha esposa e resolvemos. Falei, para onde nós vamos? Que tal o Mato Grosso? Você viu uma propaganda na época? Como é que foi? Você falou assim, Mato Grosso, Sinop? Eu tinha ouvido falar sobre o estado de Mato Grosso. Naquela época destacava-se Mato Grosso e Rondônia, na realidade. Mato Grosso e Rondônia. E eu conversando com a minha esposa, falei para ela, Marina, nós podíamos mudar daqui, né? Vamos tentar alguma coisa nova em algum outro lugar. Ela falou assim, tudo bem. Eu falei, onde você pensa? Eu perguntei para ela. E ela falou, que tal Mato Grosso? Eu falei, pois é o lugar onde eu gostaria de ir. Aí, naquela semana da conversa, fui num casamento, Fernando. Num casamento, eu era padrinho, acho que da noiva, e o Erno Hess, que era do noivo. E conversando com o Erno, o Erno Hess, que era meu paciente lá em Marechal Cândido Rondão. Eu tratava dele. E eu disse para ele, Erno, faz tempo que eu não vejo você, né? Ele falou assim, pois é, eu estou morando em outro lugar. Eu falei, pois é, eu também estou querendo mudar daqui de Marechal Rondão. Ele falou, rapaz, eu vou te mostrar uma cidade que é impressionante. Olha só. E aí eu falei, que lugar que é esse? Eu falei, Sinop. Ele falou, vou te levar no consultório amanhã, fotografia. E trouxe muitas fotografias para mim. Aquele café que tinha que colocar escada para subir no pé de café. Os cafés do Hélio Pepino, 3 metros de altura. Exatamente. Eu entrevistei o Valdir mostrou as fotos. Ele falou, Fernando, mas não era bem assim, mas tudo bem. Aí mostrou aquele cafezal, o senhor falou, nossa, é lá. Eu falei, fiquei encantado com aquele, eu falei, nossa, ali, montando, vai dar tudo. Aí eu falei, como é que eu faço para ir lá? Ele falou, você faz o seguinte, tem um colonizador que ele ajuda todo mundo que quer ir lá. Ele chama-se Enio Pepino e mora em Maringá. Você vai para Maringá e diz que quer montar um hospital em Sinop e ele com certeza vai ajudar. Eu fui lá em Maringá, conheci o senhor Enio Pepino. Ele falou, Jorge, eu vou te ajudar a montar Arapuca lá para você. Chamava meu hospital de Arapuca, né? Vou montar uma Arapuca lá para você. Jeitão raiz do seu Enio ali. E você vai lá e olha lá a cidade de Sinop se você gosta. E eu vim para Sinop, vim sozinho, vim para Sinop e eu encontrei o seu Enio aqui, o seu Enio. Aí o seu Enio falou para mim escolher um local, eu já tinha andado aqui por Sinop. E daí eu acabei me estabelecendo. O Hospital dos Pinheiros é a primeira construção, Fernando, ali da Avenida dos Tarumãs. Então eu do lado de cada da avenida, fiquei esperando a colonizadora colocar fogo nas árvores que tinha acabado de na leira. Na leira. Aí eu tirei a fotografia e falei, aqui vai ser o hospital. É onde estão essas árvores caídas. Aí eu voltei. Ali onde é hoje, doutor? Onde é hoje. E eu, quando eu escolhi o interior, né, eu fui conversar com um médico experiente e fui falar com ele, um amigo meu, perguntei para ele, rapaz, como é que a gente faz para escolher uma boa cidade para morar? Como é que eu vou saber, né, que eu vou mudar de cidade e eu vou lá para o estado do Mato Grosso e vou escolher uma cidade? Como é que eu sei? Ele falou, é o seguinte, Jorge, você vai na rodoviária. Se a rodoviária não tiver gente, você vai embora. Agora, se a rodoviária tiver gente, você fica que a cidade é boa. Aí eu fui na rodoviária. Era galinha, porco, carroça, caminhão, trator, todo mundo uma loucura lá na rodoviária. Falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Que a rodoviária era ali onde a Carine, ali na Primavera, com a Júlio Campos, ali no antigo Peixotinho. Era bem ali. Olha só. Seu Benedito Pinto. Ditinho. Ditinho. E aí eu comi muito lá, almoçava, jantava lá, fazia as refeições lá, enquanto o hospital era construído. Mas foi assim, né, a história. Gostei muito da cidade de Sinop, gostei muito. O interessante é que quando eu vim para cá, eles falaram assim, Jorge, quando você for em Sinop, o importante é você se dar bem com 3 pessoas. Aí você está bem. Eu falei, mas quem são essas 3 pessoas? Mas um é um padre chamado Padre João. Olha. Você tem que se dar bem com ele. É uma liderança religiosa
muito respeitado, todo mundo gosta dele. Verdade. O outro é um cara bravo, que é o... Uli. Seu Uli. É um alemão bravo. Uli Frank Humbert. Falou, você tem que se dar bem com aquele homem lá. Você não tá... Falou E bravo, só pode ser o Uli. E falou, e o outro, para você montar um hospital, você vai precisar dele, chama-se Aloísio. Aloísio é o homem Pereira de Barros. Da energia elétrica. Cara, que legal. Com esses três aí, você não tem erro. Você tem que se dar bem com os três. Ungido pelo Enio Pipino, aí o senhor foi no network ali, falou Uli, Aloísio e Padre João Salarini. Deu tudo certo. Então foi assim a minha iniciação aqui na cidade. Destemido e corajoso, esse é um Jorge Anai. Falando, você for falando do hospital, eu tô até aproveitar o gancho aqui nesse bate-papo, né? A gente vai misturando os assuntos, mas é importante que o senhor tenha além do conhecimento técnico, o senhor tenha a sabedoria. E isso é uma oportunidade gigante. Hoje em Sinop, assim, na atualidade, sobre essa questão de, por exemplo, o curso de medicina que veio para Sinop, tem hoje aí, né? Formando já as primeiras turmas, a questão de curso de enfermagem, os cursos técnicos, fisioterapia. Como é que é a sensação do senhor? Qual que é o impacto, a importância de ter isso hoje na cidade de Sinop? Eu acho muito importante. Acho muito importante. Eu sempre falo assim que uma cidade igual a nossa, de ser aproximadamente 210 mil habitantes, que tem uma universidade estadual que é o NEMAT. Tem uma universidade federal que é o UFMT, com curso de medicina. E um bom curso de medicina. Tem uma universidade particular que é a FACIP. E tem outras faculdades aí, são poucas que existem dentro do nosso país. E Sinop é uma cidade privilegiada. Uhum. E o curso de medicina é um curso que vem valorizar, mesmo sendo um curso privado. Nós já temos uma pública, vem uma privada. A gente torce para que esse curso seja um bom curso, para que também ajude a dar um bom nome à nossa cidade. Mas é evidente que, ao longo desse tempo que eu estou aqui, porque eu vi praticamente essa cidade nascer, a gente tem batalhado muito para que esse tripé da educação, da saúde e da segurança, que são interligados entre si, né? A segurança a gente não tem... a gente não tem uma influência sobre ela, a gente torce que a segurança seja boa, porque ninguém vai morar numa cidade insegura, onde a bandidagem ataca, ou onde tem muita bandidagem, ninguém quer ir. Mas nós tínhamos a preocupação de que as pessoas não viessem, se nós não tivéssemos boas escolas para os filhos, né? Boas escolas para as crianças, e que nós não tivéssemos uma boa saúde para atender a população quando ela precisasse. Por quê? Porque nós não tínhamos asfalto, nós não tínhamos nada. Então, se fica doente, tem que acreditar nos médicos que estão aqui. E eu iniciei, assim, uma batalha assim, que depois foi encampado pelos colegas, de que nós tínhamos que fazer com que Sinop fosse um centro de atendimento de saúde exemplar. E hoje, Fernando, se você prestar bem atenção, nós não ficamos atrás, né, de Cuiabá de jeito nenhum. Nós temos grandes especialistas aqui que poderiam trabalhar em qualquer serviço do país. Para você ter uma ideia, agora, nós temos até um médico aqui, genro do Milton da Frialto, que é um cirurgião de robótica. Que Milton opera Belicanta, né? Do Milton Belicanta, que é um médico que opera com robótica. Utilização de robótica. Então, nós somos um neurologista que faz altas cirurgias neurológicas e está fazendo aqui em Sinop. Então, nós estamos muito contentes, estamos muito satisfeitos, porque nós estamos trazendo os melhores aqui para Sinop. Um tempo aqui, quem operava aqui ortopedia era um médico que operava, o Rogério Ceni, lá no Sírio, acho que era lá no Sírio Libanês. Sim. Então, ele veio aqui, juntou um pessoal, uma turma, montou a equipe dele. Hoje ele está aposentado, mas deixou o legado dele aí. Então, nós batalhamos muito para que a saúde e a própria educação eles tivessem um sentido regional.
e que as pessoas não tivessem que ir até Cuiabá para estudar ou para fazer o seu tratamento. E hoje nós estamos, isso é uma forma realizada, porque as pessoas hoje vêm para Sinop. Nós estamos tudo aqui. O senhor traz essa parte da estrutura, né, da saúde, que está ligada à prestação de serviço, e é um movimento muito relevante, porque senão virou polo regional de fato e de direito. Amarrando um pouco, doutor, o senhor, naturalmente, a partir do meio do ano para frente, o pessoal vai começar a falar de política de novo, né? Não é normal. É política, futebol, não tem como. E o senhor sempre surge aí com um nome de destaque, tem uma participação decisiva na eleição de prefeitura de Sinop, na última eleição, e vai ser cortejado, né? Claro, o senhor tem seus compromissos particulares, sociais, mas vai ser sempre cortejado para ser um nome aí dentro dessa discussão de ideias. Falando de saúde, que é muito ligado a que atinge as pessoas diretamente. O senhor tem uma visão empresarial, é notório que o senhor tem uma empresa de sucesso ao longo desde 79 até hoje, sempre ampliando, investindo, fazendo parcerias como o Hospital do Amor. Os meninos do senhor é a referência na área de oftalmo e estruturação de imagem e tudo mais. Essa parte privada, né, das empresas, com o poder público, o senhor entende que isso hoje não acontece de maneira muito forte e que poderia ser melhorado com uma gestão mais arrojada, mais moderna, e aí a pessoa que mais precisa lá na ponta tivesse um serviço de saúde mais de melhor qualidade? Eu acho que hoje o serviço público deixa a desejar em quase todos os lugares, mas a cidade de Sinop não anda bem. A gente está sempre nos noticiários aí, né? Se você prestar atenção, há muitos anos que nós vamos participando de maneira desonrosa, né? Na época da dengue foi assim, com o Covid foi assim, e agora também, volta e meia, explode algum escândalo. E a área de saúde é uma área importantíssima, mexe com a vida, mexe com o sentimento das pessoas. E eu costumo dizer, Fernando, que a pessoa pode não ter nada, mas ele sempre tem possibilidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, não tendo saúde, não tem nada. Pode ter a maior fortuna do mundo, mas se ele não tem saúde, está liquidado. Tá? Então, a saúde é um fator muito importante, e eu acredito que a saúde tem sido mal trabalhada durante esses tempos todos, porque eu vejo ainda gente precisando de cirurgias. Cirurgias simples muitas vezes, né, doutor? Cirurgias eletivas. Decisivas. Que impactam na qualidade de vida da pessoa de forma frontal. Nós estamos atendidos, porque nós estamos um limite também, mas nós estamos atendidos as pessoas extremamente necessitadas, mas a gente não é poder público, então nós temos um limite, né? Nós temos um limite, mas a gente tem trabalhado para que a gente também possa ajudar, mas o serviço público, principalmente quando ele é terceirizado, mas é terceirizado de uma forma assim, sem muita escolha, sem muito estudo sobre aquilo que vai assumir, isso faz com que a população corra um risco muito grande. E a gente tem visto que tem muita gente sofrendo, tem muita gente deixada à deriva no sentido da saúde. Então eu penso que ainda o fator mais importante numa gestão aqui dentro da cidade de Sinop. Porque a educação, ainda que sofra algumas interferências, sofra dificuldades, ela vai bem, obrigado. Mas a saúde não tem jeito. Quando você vê também a educação, mas é importante, porque quando você fala que uma pessoa perde um ano letivo, é um ano da vida dele. E como, por exemplo, atualmente tem cerca de 1.000 crianças fora de escola, isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Sim. Porque está tirando um ano de vida dessas pessoas. Quando elas chegarem nos 20 anos, é como se ele tivesse só 19, porque um ano foi perdido, e um ano faz uma diferença muito grande numa pessoa,
principalmente se ela vai ser alguém que tenha uma profissão que vai fazer diferença. Então é lamentável essas coisas acontecendo. Então nós temos muito que melhorar, né, ainda na nossa cidade. Nesse tripé que a gente sempre fala, né? Segurança, saúde, educação, o seu entendimento de qual que é o 01, então? Saúde. Saúde, né? Saúde. Hoje uma bandeira número 1 é saúde. Saúde o resto desdobra, né? Então, porque quando você vai numa casa e você encontra uma senhora chorando porque o filho foi no médico e não foi atendido, ou a criança dela foi lá e estado grave, não tem uma vaga para ser atendida e acaba perdendo. É uma coisa assim de cortar o coração. Uhum. Quando você vai, eu ando muito na cidade, né, principalmente no período eleitoral, onde se visita muitas casas, e quando você vai ver histórias horríveis, horripilantes a respeito da saúde. Pessoas que têm hemorragia, mulheres com hemorragia, tumor uterino. Então, gente assim que sofre demais e que vive dependendo do poder público, e esse poder público não tem a capacidade de estender a mão numa hora de tanta necessidade. Então, a gente vê por outro lado, Fernando, você é político também, você sabe, você entende que, lamentavelmente, a população que chora, a população que sofre, chega na hora da eleição, poderia fazer alguma coisa correta, muitas vezes acaba sendo comprado por uma cesta básica, sim, acaba sendo comprado por um favor, acaba sendo comprado por um dinheiro insignificante, que não vai fazer diferença na vida dele, mas sem saber que do outro lado poderia ter um candidato que poderia melhorar a vida desse cidadão e poderia também melhorar a vida da cidade. Vai no mais do mesmo e depois padece. Porque o que todo mundo fala, a cidade de Sinop é uma cidade tão progressista, tão abençoada, sim, que ela anda sozinha. Sim. Mas o andar sozinho, se tiver alguém competente, ele anda melhor. A velocidade é outra, né? É outra qualidade de vida. Eu passei por alguma cidade e você precisa viajar. Eu acho que um gestor precisa viajar, precisa ver o que existe de bonito, o que existe de bom no resto do mundo, para poder implantar na nossa cidade. Porque é uma cidade que você vive, passa toda a sua vida ali. Então você tem que dar qualidade para o seu morador, né? Sinop é uma cidade muito vibrante, né? Muito vibrante. Doutor, nós estamos falando de política, vamos aproveitar. A gente pediu para trazer um objeto aqui, a gente pode conciliar. O que é isso que o senhor trouxe aí para nós? Isso aqui é uma das coisas, assim, uma das lembranças assim, mais interessantes e mais que me trouxe mais alegria. Eu, certa vez, em 1985, eu estava em 79 daqui, em 75 eu nunca tinha ido para Brasília, me convidaram para ir em Brasília, e em Brasília me chamaram para ir na Câmara de Deputados do Senado Federal. E aí eu fui com uma pessoa que trabalhava lá, e eu não tinha sessão, eu tirei uma foto no Senado Federal, sentei na cadeira de um senador e disse assim, nossa, que importante que é sentar numa cadeira dessa, né? E passei muito a mão nela. E fui e tirei uma foto lá no plenário do Senado Federal. 85. Em 85. Você está estiloso aqui, hein, doutor? Você está estiloso aqui, ó. Exato. Na moda lá. Exato. Tinha personal styler já na época. Né? Aí, 25 anos depois, eu tive a oportunidade de ser senador da República e tirei a foto no mesmo lugar. Em 2010, que daí o senhor assumiu a primeira vez? Isso, assumi. Aí eu tirei uma foto aqui, no mesmo lugar. Sensacional, hein? Palavra tem poder. Legal demais. No mesmo lugar, que 25 legal. anos depois, uma coisa que eu não esperava, nem imaginava que um dia pudesse acontecer isso aí. Então, dando destaque para Sinop lá. Então eu acho assim que
tudo é possível, né? Essa aqui fica num lugar bem especial na casa do senhor lá, né? Para tirar, a senhora teve que pedir autorização. Não? Legal. Doutor, vamos mudar a chave aqui. Vamos dar uma virada aqui, uma guinada. Qual que é o estilo musical do Dr. Jorge Anay? Eu gosto de tudo que é música, né? Eu gosto até desse sertanejo, né? É uma briga em casa, né? Eles querem rock, não sei o quê. E eu gosto mais de sertanejo, gosto muito de música japonesa também. Às vezes eu ouço muito música coreana, não entendo nada, nem de japonês, nem de coreano. Eu ouço, não sei o que estão falando. Mas né? o senhor sente a música? Eu gosto muito. Olha, gosto muito de música e gosto muito de dança, né? De dança. Mas o senhor dança também, né? Danço, nos bailes da cidade, tudo. Gosto, muitas lembranças. Eu sou de minha família, via de regra, cresceu numa cidade que chama Pereira Barreto. Pereira Barreto tem muito japonês. 80% japonês. E eu convivi muito na minha infância com a cultura japonesa lá. Tanto que lá as praças, tudo é japonês. Os postes de luz, tudo. Meus tios moram lá até hoje, primos moram lá até hoje. Então, era muito japonês, é uma cultura muito singular, né? Muita disciplina, muito empreendedorismo, é muito legal. Então, música sertaneja, Dr. Jorge Anay. E o senhor tem o Douglas com os filhos? E a Evelyn. Ela também mora aqui? Mora em Lages, Santa Catarina. Ah, tá. Ela foi para medicina, não? Ela é dentista, foi para odontologia. Mas da música é uma coisa interessante, eu gosto tanto que a minha mãe, quando eu era estudante ainda, me deu um violão. Me deu um violão. E fui aprender violão. Eu fui um amigo meu. Mas eu vi que música tem que ter talento, porque não aprendia nada. E eu estava até contando hoje para um amigo meu que eu fui para a escola de música e ainda ficou mais difícil ainda, porque o meu amigo começou a namorar a professora, aí é que a gente não tinha aula mesmo. Né? Aí eu pagava, tinha despesa, não aprendia nada, não tinha talento para música. E o outro é que namorava ainda. Então não adiantou nada para mim. Né? Então, o senhor vendeu o violão? Não, eu tenho violão e um bom violão, mas assim mesmo. Então, muitas vezes eu viajei, eu levava o violão, como estudante de medicina, eu levava o violão para alguém que soubesse tocar e cantar. Né? Então, isso era uma estratégia também, ó. Fazia um sucesso. É verdade. Por que o senhor escolhe medicina, doutor? Eu tive algumas indecisões. Eu gostava muito. Eu imaginava que a vida de um professor era uma vida muito interessante, porque tinha conhecimento, sabedoria para ensinar os outros. Então, me atraía muito essa ideia de ser professor. E também a arquitetura, direito. Sabe quando a gente é jovem, passa um monte de coisa na cabeça. Turbilhão. Direito, arquitetura. Mas daí um dia, naquela época que eu era criança, meu pai ficou doente e o médico foi em casa. Chamava o médico em casa. E o médico foi lá e examinou o meu pai e falou para ele: Seu Anay, o senhor está com uma pedra no rim, isso é uma cólica renal. E eu estava no quarto, que todo mundo fica, a família inteira, né? O médico consultando e todo mundo assistindo a ler. Espectadores. Aí ele saiu, eu fiquei impressionado com aquilo. Como é que um homem pode saber, sem enxergar nada, que ele tem uma pedra no rim e é por isso que está sentindo a dor e que aquilo ali, então... Eu fiquei impressionado, falei, nossa, eu quero ser um cara sábio desse aí também, né? Que adivinha as coisas, ser moderna. E foi uma das coisas assim, que me fascinaram e que ele deu um medicamento, provavelmente deu morfina naquela época. Para tirar a dor. Meu pai ficou bom na hora. Falei, o homem ainda dá uma injeção e já sarou. Como é que pode? Eu achei um cara numa sabedoria muito grande e achei muito interessante. Esse foi algum dos motivos, né? E o outro, eu acho que a gente acaba, né, indo para uma profissão. E eu sempre gostei muito de desafio. E na minha época,
o vestibular era mais difícil, era o de medicina. Federal do Paraná, né? Federal do Já Paraná. é muito difícil, imagina, mas era mais difícil ainda. Então eu considerei aquilo um desafio, eu era de uma família pobre, vendi meu rádio portátil para fazer inscrição, foi um monte de sacrifício, mas eu achei um desafio. Gosto muito de desafio, né? Continuo trabalhando, por isso que eu gosto tanto de política, né? Então, é bom movimentar-se, né? E nesse idealismo, o senhor é um entusiasta de Sinop, então isso é muito legal. Gosto muito, né? Faz muito, diferença. muito. Nós vamos falar mais um montão daqui a pouquinho, depois do break, com essa figura ilustre, Dr. Jorge Anay. Daqui a pouquinho voltamos no segundo bloco. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Começou a maior promoção de todos os tempos! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! Super ofertas para revestir e pintar seus ambientes com os melhores lançamentos e novidades em pisos, porcelanatos, revestimentos e mais de 2.000 cores das melhores marcas de tintas! É o primeiro do ano e você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros do cartão! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! A hora é agora! De volta no podcast, no Pode Tudo, estamos conversando aqui com o Dr. Jorge Anay. Doutor, a gente estava falando antes coisas peculiares aqui no intervalo, aqui. Uma delas é a questão dos bichos. Dr. Jorge Anay tem bicho? Tem. Gosto muito de cachorro. Cachorro. Que cachorro que o senhor tem? Um? Eu estou com 2 Yorkshire, 2 fêmeas. É cachorro chique, né, doutor? Yorkshire. Esse cachorro vive uns 200 anos, vive? Micro, pesa adulto, estava pesando 800 gramas. E agora está pesando 1,2 kg, engordou, ficou 1,2 kg. Esse qual? O Yorkshire. O Yorkshire. Né? E eu tinha em casa, eu tinha mastim napolitano. O mastim napolitano que eu tinha era o tamanho de um bezerro. Aqui na Cássias? Aquele cachorro era muito famoso. Então, as pessoas paravam na rua, desciam do carro e tiravam foto. Cara, era muito grande, sim. Mas era muito bonito. Até eu tinha medo do cachorro, né? Tinha medo do cachorro. Ele era muito, mas era muito bonzinho. Nas acácias ali, eu sempre tive pelo menos 6 cachorros. A senhora não mora mais ali? Não, agora eu estou no Carpedinho. Mas por causa do barulho, tinha muito acidente. E começou a ficar meio perigoso o centro. E eu tinha sempre cachorros. Eu cheguei a ter 6 Rottweiler, né? 6 Rottweiler dentro do quintal. Então, eu sempre falava para as pessoas, né? Rapaz, se um ladrão entrar aqui na minha casa, eu pensei, ele está frito, porque... Ele vai ter que se virar nos 30 para escapar dos bichos. Eu tive amigo que entrou dentro do quintal, assim, sem saber dos cachorros, aí ficava gritando em cima do meu carro, ele estava lá no capô do carro, em cima, e os cachorros correndo ao redor. Então, eu gosto muito de cachorro, eu acho cachorro um bichinho, assim, muito leal, e cachorro é uma coisa interessante, porque você sai, fica 15 minutos fora da casa, quando você volta, parece que ele não te vê faz um ano. Tanta festa que ele faz. Feliz o cachorro. Feliz. E até interessante, uma vez eu estava indo na Polícia Militar lá, e eu vi um pessoal fazendo uma reunião lá,
o comandante da Polícia Militar falou assim, vocês, aqui eu quero que vocês sejam igual cachorro, não igual gato. Eu falei, mas por quê, né? Eu falei, porque gato é assim, se entra ladrão, ele olha, passa, capaz de passar, encostar nele, e o nem dá bola. O cachorro não. O cachorro protege o dono, protege a propriedade, ele briga por aquilo mesmo. Então eu quero que você seja igual o cachorro. Gato não, gato é capaz de até ajudar o ladrão. O gato é capaz de ajudar a carregar as coisas. Não dá nem bola, né? Tem sentido total. E qual é o time de futebol do Jorge? Eu sou corintiano. Olha só. Corintiano não tá bem, tá meio, não tá muito bem ultimamente, não, né, Show? Hã? Não. O Grêmio também não posso falar, porque o Grêmio tomou uma peia de Ipiranga ali esse domingo. O interessante perdeu pro Ipiranga. Interessante, Fernando, que quando o meu filho nasceu lá em São Paulo, Douglas nasceu em São Paulo, e quando a minha esposa estava na sala de parto, eu, muito feliz, comprei uma camisa pequena do Corinthians, né, infantil, preguei na porta. Sim. Um cara passou e falou assim, coitado desse menino, já vai nascer sofrendo. O Corinthians fazia 18 anos que não era campeão. Não ganhava nada. Não ganhava nada. Falou, coitado, e eu na perna, coitado desse menino, vai nascer sofrendo. Esse é o Corinthians. Né? O Corinthians, ele tem uma relação passional, né? O pessoal do Corinthians é muito, muito interessante, o torcedor do Corinthians. Meu menino torce pro Grêmio, nossa... Ele é. E o meu menino, ele tinha uns 4 aninhos, e aí eu falava assim, eu não tinha negócio de time, né? Então eu peguei e falei assim, mas cara, eu acho legal criança, porque mais que essa época tecnológica, né? Se tivesse praticar um futebol e ter um time, é uma coisa que tira fora do negócio muito computador, celular. E se ele desenvolver isso, é uma boa, né? Aí ele batia uma bolinha e tal, eu falei, filho, e o time? Ele falou, eu não sei qual time que eu tenho que ser. E eu não tinha. Falei, filho, vamos na loja de esportes. E eu entrevistei ele. E ele é comentarista de futebol, comentarista político. E entrevistei ele no Dia das Crianças do ano passado. E aí hoje ele tá com 11, né? E aí ele me contou na entrevista, que nem eu sabia. Ele veio na JD Sport e ele pegou e falou, papai, você colocou as camisas do São Paulo, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians e do Grêmio. Eu olhei e falei, eu gostei mais dessa. E pegou a do Grêmio. E virou gremista. Um troço... E sofre que... Nessa. Doutor, alguma coisa assim, nessa trajetória, o senhor viu muitas coisas acontecerem em Sinop, né? Desafios, superações, um exercício de uma resiliência enorme, com muita coragem. O senhor vinha com a família, a esposa ao lado ali, enfrentar, né, as intempéries que foi Sinop. Mas nessa trajetória toda, assim, tem algo que um pouco mais chama a atenção de pessoas, personalidades que te ajudaram, que falam assim, olha, faz diferença aqui. O senhor citou alguns ilustres aí, né? Claro que com certeza tem muita gente, mas alguma coisa que tenha acontecido ligada a esses nomes, assim, que foi muito engraçado, ou muito inusitado, ou muito marcante de alguma forma nessa jornada do Jorge, que é pioneiro, empresário, político, né, um construtor de Sinop. O senhor lembra de alguma passagem assim para o senhor partilhar com a gente? Eu tenho assim 2, né? Assim, que me lembro. Eu passei por muitas muito interessantes, porque naquela época da cidade de Sinop era uma cidade que não tinha asfalto e quando chovia não dava para andar. Né? Nós ficamos ali isolados 59 dias no hospital, onde não chegava nada. Nós tentamos de tudo para chegar lá, não conseguimos. Então nós ficamos isolados, era só a pé mesmo. Né? Uma vez eu atendi um paciente muito mal, quase morreu e eu operei ele. Acho que era de Nova Mutum, ele estava andando lá. E no dia que eu fui dar alta para ele, não tinha cobrado dele nem nada, mas eu cheguei no quarto para dar alta para ele e ele com a Bíblia na mão falou assim, doutor Jorge,
o senhor acredita em Deus? Eu falei, acredito muito. Sou um homem religioso, né? Ele falou, então vamos aqui ajoelhar. Eu fiquei até meio com vergonha, né? Eu falei, não precisa não, né? Ele falou, não, vamos aqui ajoelhar e nós dois aqui e fazer uma oração. Aí eu, ajoelhado com ele falou, agora segura na Bíblia, vamos nós dois segurar a Bíblia, seguramos a Bíblia. E ele falou assim, vamos fazer a oração, fez a oração e falou assim, doutor Jorge, eu não tenho dinheiro agora para pagar, mas eu aqui, né, nós dois com a mão na Bíblia, eu vou dizer para você que eu sou um homem de fé, eu vou para Nova Mutum vender minha casa e eu volto aqui e pago a conta do hospital. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, homem de fé, né? Levantou, foi embora, nunca mais vi isso. Esse foi mais um que foi pro departamento dos desistidos, dos recebidos. E a outra foi o Enio Pepino, né? O Enio Pepino louco para me ajudar. Até hoje. Faz 40 anos que o cara foi pra Mutum. Mas o senhor tá esperando não, né? O senhor tá esperando ele voltar não, né? Não. E tive que ajoelhar com ele ainda, né? Segurando a Bíblia. O senhor deu o voto de confiança. O maior mico da minha vida. E o outro é com o seu Enio também, né? Uma vez o seu Enio, quando fui falar para ele, eu não tinha noção de nada. O senhor falou assim, meu filho, que bom que então você resolveu ficar em Sinop, né? Nós não precisamos de hospital, né? Então você vai lá, escolhe um terreninho para você aí e diz aqui que eu vou te dar o terreno para você, né? Para você começar a vida. Aí eu fui, voltei, fácil, eu já escolhi, né? Ele falou, mas qual que você quer, né? Eu falei, eu quero aquele quarteirão lá perto do viveiro, né? Aquele quarteirão tá bom. Aquela quadra ali. Quadra. E eu sabia que a quadra era assim, não tinha nem noção de dimensão. E as quadras, sinal, são super quadras, né? Sim. Aí ele falou assim, Jorge, poxa vida, você parece padre. Eu falei assim, mas como o seu Enio parece padre? Padre é assim, ele pede um terrenão grande, constrói uma capelinha pequena para ficar dono de tudo. Tomando conta do campinho. Eu vou te dar um terreno, mas não faz igual um padre faz. Não é uma super quadra, não. Vamos ser um terreno mais empresarial. Mas ele foi muito gente boa. Isso é gente boa. Muito legal. Essas histórias movimentam muito, né? E a gente tem esse propósito de registrar esse lado, mostrando esse lado humanizado muito dos nossos convidados, como pessoas que é gente como a gente, né? Que às vezes as pessoas, a gente fala, o cara é empresário, ele é médico, é doutor, que tem essa autoridade, como o senhor tem, por exemplo, é uma liderança política, mas que tem esse lado humanizado, que tem bicho, que dança, que gosta de música sertaneja, que teve os perrengues também, ajoelhou e o cara foi e não voltou. E aí fica muito legal esse movimento, quando a gente tem, igual o senhor tem um carisma muito, muito peculiar e partilhando com a gente. Onde o doutor Jorge Anay quer ir no mundo ainda? Olha, eu não viajei muito, Fernando, porque eu sou uma geração que tinha muita dificuldade. Hoje se viaja muito facilmente, né? Você vai para qualquer lugar do mundo com muita facilidade. E eu fui num tempo que não tinha muita essa facilidade, então eu viajei muito pouco. Fui algumas vezes aos Estados Unidos, gosto muito de lá, gosto muito dos Estados Unidos, e pretendo ir pela primeira vez agora. Já tive a oportunidade, fui convidado pela Embaixada do Japão para mim ir para o Japão, mas naquela época eu não quis ir. Mas no final deste ano, se Deus quiser, eu pretendo ir ao Japão, fazer pela uma visita, porque meus pais eram japoneses. Meu pai era japonês, meu pai faleceu em 1990. Minha mãe é viva, mora comigo, tem 100 anos. 100 anos? Este ano vai fazer 101 anos. Ainda conversa, é lúcida ainda. Ainda tem, claro que tem alguns esquecimentos. Então pretendo conhecer o Japão e talvez aí dar uma volta, porque eu sempre acho que a história da humanidade está ali para o lado do Egito, Israel, Egito, e
e a Europa, né? Parece que tudo acontecendo, né? A origem das coisas. Das coisas, né? Como é o nome da sua mãe, doutor? Ayako. Ela é japonesa também? Japonesa. Só, que legal. O meu pai era japonês também, mas ele naturalizou brasileiro. O meu pai era de uma família muito boa, família de muitas posses no Japão. Meu tio era médico, engenheiro, agrônomo, diretor de banco, né? Então era um imigrante de boas posses. A minha mãe já era uma pessoa mais simples, né? Pessoa mais simples. E o meu pai gostava muito de política também e acompanhava muito. Ele era um autodidata, aprendeu a ler, escrever sozinho, tinha uma letra bonita. E ele sempre falava assim que ele era japonês, mas estava vivendo no Brasil, então tinha que ser brasileiro. Naturalizou-se brasileiro, tirou o título de eleitor, nunca faltou numa eleição. Questão de honra. O japonês tem muito honrado. Você tem obrigação com a pátria, né? Você tem obrigação. Então, acertando ou errando, você tem que votar. Patriota mesmo. O senhor me corrige, por favor, doutor. O senhor foi o primeiro senador de origem japonesa no Brasil, né? No Brasil, na história da República. Na história da República, é isso, né? Eu fui muito homenageado, tanto no Senado como na Câmara de Deputados, por esse fato. Eu fui por isso que recebi um convite do governo do Japão, para que eu fosse visitar o Japão. Mas eu não fui porque o período era muito curto. E a própria Associação Médica Japonesa, Conselho Federal de Medicina do Japão, mandou alguns documentos para mim, pela honraria, né? E tem um outro senador de origem japonesa que foi nos Estados Unidos, foi o primeiro japonês, e foi o segundo no mundo. Olha que E legal. o primeiro da história do Brasil. Porque aqui de origem italiana, alemão, árabe, tinha de tudo, português, né, italiano, mas não tinha esse japonês. Então eu fui o primeiro japonês. Sensacional. Levando o Sinop num destaque novamente também, né? Que é muito levando a marca de Sinop para fazer esse destaque especial no Senado Federal. Então foi uma passagem foi muito, muito importante, né? Foi uma experiência muito grande. Eu acho que fiz um bom trabalho dentro do Senado, porque eu fui substituir o Jonas Pinheiro, e o Jonas Pinheiro fazia parte de muitas comissões pela importância que ele tinha. Então eu tive um trabalho muito grande. Então eu tive um destaque muito bom, né? Tive essa felicidade, né? E o Jonas, que era um homem da bandeira muito forte do agro, né? Do agro. Que é fundamental para Mato Grosso, para o Nortão aqui. Nós estamos na capital do agro. Com certeza o senhor conseguiu dar movimentação, tudo isso, de coisas que estavam em andamento e que hoje refletem na vida do agronegócio de Sinop e de Mato Grosso, né? Movimentos, ações. Uma pessoa muito tranquila, muito educado, tranquilo. Uma vez eu estava viajando com ele, aqui para o interior do Mato Grosso, em campanha eleitoral, e o avião começou a ratear lá em cima. Eu falei assim, senador, esse avião aqui tá meio gozado, não tá não? Ele falou assim, não, Jorginho, chama Jorginho. Não, Jorge, fica tranquilo, eu já caí 3 vezes, já não aconteceu nada. Nessa hora o senhor pediu para sua alma voltar para o corpo e falou, não, então tá tranquilo. Ele falou, não, Jorge, eu já caí 3 vezes de avião, então não se que preocupe animador. não. Animador demais. Calma. Ele era um cuiabano tranquilão, né? Gente boa. Gente boa demais. Nunca vi, Fernando, uma pessoa assim, tão correta politicamente. Você sabe que no mundo político tem muita rasteira, não tem... Sim, é obscuro ali o bastidor, né? Traição. O bastidor é terrível, né? Você tem que engolir muita coisa se você quer continuar na vida pública. Mas ele era um cara de palavra. E ele era uma unanimidade, né? Porque as várias frentes, os frontes que existiam, gostavam muito dele. Né? Gostavam. Esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, ele transitava muito. E no Senado,
no Senado, visitava ele muito na Câmara também. A forma como ele era respeitado era uma forma impressionante. Os outros pares, né? Assim, respeitavam o Jonas Pinheiro. Legal. Pelo jeito correto dele. A forma de tratar. Doutor, tem esporte, hobby, coleciona alguma coisa? Ah, coleciono selos antigos, Fernando. Tem algum hobby, alguma prática esportiva que o senhor faz aí pra gente saber? Não, eu tentei uma vez colecionar selo, depois cédulas, mas acabei depois deixando tudo isso aí. Foi ficando. E acabei não colecionando nada e tendo nada. Gosto muito de ficar vendo, assistindo televisão, gosto de esporte, gosto de futebol, né? Mas não pratico nada, porque hoje eu já não consigo mais, né? Mas jogava futebol de salão. O senhor jogou com o Massami aí, então? Sim, naquela época. Nós tínhamos o nosso time, time de futebol aqui. Esse era a época do Dalton Martins, a família dos Martins. Martins é tudo boleiro, tudo boleiro. Boleiro. Vamos trazer o Dalton Juarez aqui. Costa. Juarez Costa também. Jogava no time do Joga hospital. até hoje, eles têm o veteranos, né? Então, até o Juarez, esses dias, encontrei com ele. Ele falou, lembra, rapaz, eu jogava futebol lá no fundo do hospital. Ali chegou a ter campinho? Olha que legal. Tinha um campo nós tínhamos um campo de futebol de salão, cimentado, marcado, tudo certinho, no fundo do hospital, onde é a garagem hoje. Era um campo de futebol de salão. Se reuniam lá, jogavam futebol de salão e vôlei. Olha, que sensacional. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha uns bicos de luz lá, de dia e final de semana. Mas eu pratiquei um esporte que o senhor não praticou. Beisebol e esporte japonês. Poxa vida. Em Tangará jogava beisebol, cara. Vê se tem cabimento isso. Que legal. Tangará tem a Nipo brasileira lá, era bem forte. E aí eu só tinha um não descendente, era eu. Faltava jogador, né? Que legal, que legal. E eu fui convidado lá. Doutor, conta pra nós aqui, ó. Tem umas outras, mandei minha listinha aqui. Tem um negócio que a gente tá falando de filmes. Eu gosto de assistir filme, televisão, assim. Tem algum filme ou livro ou música ou frase assim que o senhor fala assim, pô, esse filme eu já assisti mais de uma vez, Fernando. Esse filme todo mundo tem que assistir. Ou esse livro todo mundo tem que ler. Tem algo assim que o senhor acha que faz um movimento de provocar positivamente as pessoas na vida? Acho que não. Eu gosto muito de cinema, né? Gostei já de muitos filmes, mas acho que tem muitos filmes assim que deixaram uma boa impressão para mim, mas não tem nada especial. Até pouco tempo eu gostava muito de faroeste, né? Então a minha esposa falava assim, esse filme é de 1958. Essa aqui é de 1960. Eu assistia aquele filme antigo de faroeste, mas hoje não, eu não tenho preferência. Eu li bastante livro, eu gostava muito de livro de mistério, li da Agatha Christie, li bastante livro dela, e alguns outros livros lá, mas nenhum nada em especial, né? Uma vez falava tanto do livro de Karl Marx e acabei comprando para ler. Eu li ele todinho, mas não entendi nada. Eu li assim por... E olha que o senhor é estudioso, né? De raiva, né? Vou ler para ver o que os caras falam lá. Mas não entendi nada, sinceramente. E não serve para nada. Não serviu para nada. E hoje estou lendo um livro chamado O Conservador, né? Como ser um conservador. Como ser um conservador. Conservador. É um livro de um americano e tem umas frases interessantes, mas um livro chato pra caramba. Um livro travado. A única coisa assim, interessante que eu vi dentro desse livro que fala sobre o comunismo, o socialismo e o comunismo, o socialismo e o nosso capitalismo. Né? Ele fala assim que o socialismo é aquele que ele tem uma televisão
E ele pode ser dono daquela televisão, mas não pode ser dono da fábrica de televisão. O comunismo, ele não pode ser nem dono da fábrica, nem da televisão. Nem da televisão. E o capitalista é aquele que pode ser dono da televisão e da fábrica. Essa é a diferença. Bem didático. É a única coisa que eu aproveitei até agora do Tá livro. bom. Mini palestra sobre esses modelos de governo. Então, Doutor, rápido e rasteiro aqui, ó. O que é sucesso? eu acho que sucesso é quando você faz alguma coisa que traz a admiração das pessoas ou o respeito das pessoas. É quando você é reconhecido pelo seu trabalho, por algumas coisas que você faz. De bem, claro. Então eu acho que isso é o sucesso. É quase mais como o poder, né? O poder. Eu acho que eu sempre falo assim que o poder é uma coisa muito mais forte do que o dinheiro. Porque dinheiro todo mundo tem possibilidade. Qualquer um pode ganhar dinheiro, qualquer um pode ter dinheiro. Mas poder não é todo mundo. Poder é para pouco. Poder é para pouco, aqueles que se sobressaem. E o sucesso é aquele que consegue se sobressair dentro da multidão que faz a mesma coisa. Então, eu sou médico e consigo me sobressair como médico. Então, eu sou um cara que eu sou conhecido porque eu sou um médico hábil dentro da minha profissão, Sim. tenho muita habilidade, eu tenho respeito dos colegas, admiração e também daqueles que eu trato. Eu achei isso aí um cara de sucesso. Aquele que está de bem com a vida, né? Está de bem com a vida. E eu, Fernando, assim, agora aqui, né, dentro da Estado, as pessoas perguntam assim, quantos anos você tem? Eu não penso assim, nos anos que eu já passei. Quantos anos eu tenho pela frente? Isso é o que eu fico imaginando. Puxa vida, será que eu tenho mais 10? Será que eu tenho mais 12 anos? Então, e eu penso assim que é importante, dessa fase que eu estou em mais de 70 anos, e é uma fase assim que me faz pensar bastante. E quando as pessoas falam assim, por que você não para de trabalhar? Eu acho assim, essa que é a diferença. A diferença entre o idoso e o velho. O velho vive de lembranças. O idoso ainda tem sonhos, tem projetos. E eu tenho sonhos, tenho projetos. Eu trabalho na construção do hospital. Nós vamos fazer mais um bloco de 6 andares no nosso hospital. Nós vamos fazer um hospital novo ali na área do aeroporto. E nós estamos aqui de coisa pública, nós estamos terminando o hospital de câncer de Barretos, né? E já fazem 4 anos que nós estamos trabalhando. E se você visitar lá, vai dar uma olhadinha lá dentro, vai ver a coisa fantástica que nós temos feito ao longo desses 4 anos. Nós já arrecadamos cerca de 30 milhões de reais para a construção e de todos os setores, inclusive da bancada política de Mato Grosso, da gestão anterior. Todos os deputados federais, 3 senadores, nos ajudaram com 20 milhões. Fizemos 10 milhões no ano, 10 milhões no outro, arrecadamos mais 10, gastamos uns 30 milhões. Mas nós estamos com uma obra que já atendemos mais de 6 mil pessoas, salvamos muitas vidas e vamos ainda salvar muitas vidas. Então, são coisas assim que traz uma satisfação muito grande de que a gente está no caminho certo. Nós atendemos muito de Olho para o Futuro, nós atendemos os índios no Xingu. Então, a gente faz o possível para ajudar o social. Isso não tem nada a ver com política, até porque muitas dessas coisas é liderado pelo Douglas, né? E o Douglas, o que menos quer é política, né? Então, ele é médico, ele é professor da universidade, quer dizer, ele tem outros projetos na cabeça, né? O dele ele faz exatamente o que eu pensei quando era jovem, né? Ser um professor de
de medicina, ser professor da faculdade, era uma coisa que eu pensava. Mas a vida tomou outro rumo, me trouxe para o estado do Mato Grosso. Eu acho que, de certa forma, assim, né, dentro daquilo que eu pude fazer, eu acho que estou satisfeito. Legal demais, doutor Jorge Anay, um fazedor de Sinop. Tem muita lenha para queimar ainda, né, doutor? Se Deus quiser, Bom demais. Liderança política, sempre em destaque, né? Empreendedor, visionário, tem um legado incrível aí de serviços prestados. Exemplificou aqui como o caso do Hospital do Amor, que salva vidas, que faz trabalho preventivo. Então faz diferença demais. A gente fica muito feliz de estar o senhor aqui, doutor. A gente vai caminhar para a reta final aqui para depois encher o saco do senhor de novo, chamar o senhor para vir outras vezes com novas histórias. O senhor que sempre tem essa energia de conciliação, tranquilo, com sabedoria, sempre transitando de cabeça erguida no supermercado, numa farmácia, em todos os lugares que vai, né? Sendo político, sendo empresário, sendo essa figura que faz Sinop acontecer. Faço uma pergunta final, doutor. O doutor Jorge Anay indo por um caminho, as árvores, tá, de manhã bem cedinho, assim, meio com uma névoa, fresquinho, e o senhor tá indo, andando tranquilo, os passarinhos cantando, felizes, o doutor indo e encontra seu pai. E o senhor fala o que pro seu pai? Que eu devia ter feito mais por ele. Que o mundo hoje é diferente. Às vezes, meu pai faleceu em 1990 e eu sempre penso que eu poderia ter feito muito mais por ele. Talvez hoje ele não tivesse morrido até tão cedo, pela própria medicina, a evolução da medicina, a evolução do tempo, né? Então talvez eu falasse isso aí. Apesar de ser um homem muito rígido, meu pai era um homem muito correto. Meu pai era extremamente correto e até extremamente rigoroso por causa disso. Isso faz parte da cultura, né? Da cultura japonesa, né? De ser rigoroso. Mas talvez tivesse faltado a oportunidade de falar assim que eu poderia ter feito muito mais e que sinto muita falta dele, né? Que sinto muita falta dele. Quando você é pai, você faz tudo pelo filho, não? Faz tudo pelo filho. E a gente compreende bem essas coisas, faz tudo pelo filho, e a gente faz muita comparação. Uma vez eu perguntei, eu estava comentando com o Douglas, conversando com o Douglas, e eu falei assim para ele assim, eu nem sei se fui assim um pai que deveria ser para você, não sei se eu fui um bom pai, né, se eu eduquei bem vocês. Ele falou, você educou tão bem que eu faço a mesma coisa com meus filhos. Eu fiquei muito feliz. Repercute. Eu fiquei muito feliz. Sensacional. O que é ser pai? É ser amigo do seu filho, né? Ser amigo. Isso eu fui dos meus filhos. Isso eu valorizei muito meus filhos. Eu nunca viajei longe se não levasse os meus filhos. Então, sacrifiquei muita viagem porque não podia, né, levar os filhos. Mas achei que família tinha que andar junto, né? Mas assim, hoje é diferente, hoje não tem... Novos tempos. Não pode comparar, né, Fernando? Novos tempos. Como a gente está conversando, né? Uma conversa informal de amigos. Isso mesmo. Então, e tudo mudou, né? Todas as coisas mudaram, a forma... A educação, o ensino é diferente. O meu filho hoje é professor de medicina e eu conversando com ele, a forma de ensinar é totalmente diferente. A forma de estudar é diferente. E a gente não pode dizer que o da gente está certo. São mudanças dos tempos. Essa era digital
internet. Cirurgia com robô, com vídeo. Você vai, Fernando, você vai num restaurante hoje, às vezes tem 10 pessoas na mesma mesa e o 8 está no celular. Não conversa mais. Não conversa. Daqui a pouco eu vou com você no restaurante, mas nós vamos falar por WhatsApp. Não, Fernando, e aí? Como é que foi seu dia hoje? Você me responde e tal. Correndo o risco de aprender até a falar. Nós estamos correndo o sério risco de aprender como que fala. Porque não está exercitando mais. Não está. E você vê aí gente com erros de português incrível, né, Fernando? Uma deterioração do processo gramatical e tudo. Né? Então, nós temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas. Tirar o melhor, né? Tirar o melhor. Ver o positivo. Doutor Jorge Anay, por favor, suas considerações finais desse encontro para a gente aqui. Fernando, muito obrigado. De coração, muito obrigado por ter me chamado aqui, pela oportunidade de falar de Sinop. Gosto muito de Sinop, eu amo Sinop. Minha vida está aqui, passei mais da metade da minha vida aqui, construindo, criando a minha família, construindo, trabalhando. E eu fico muito feliz, né? Não é demagogia. Eu salvei muita gente, ajudei muita gente, mas ajudei de coração. Ajudei muita gente. Eu fiz grandes trabalhos assim, pessoais. E às vezes você faz na vida privada, mas embora isso possa parecer seu benefício, ele ajuda a sociedade. Claro. Então eu fiz esse trabalho e fiz trabalhos sociais também. E um dos trabalhos que mais me orgulha agora é ter sido um dos responsáveis pela construção do Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, que vai continuar salvando vidas e vai durar 200 anos aí e salvando muita gente. Então eu fico muito feliz de falar para a população de Sinop, falar para a população do estado de Mato Grosso, esse estado gigante, esse estado que é um dos estados mais ricos da União e que só traz alegria a quem mora aqui. Agradecer a você, Fernando, e que a gente está continuando a luta. E que Deus ilumine a cabeça, a mente e oriente cada cidadão sinopense para cada vez mais ter sabedoria na hora de escolher seus representantes. Porque quando nós escolhemos bem os nossos representantes, os frutos são muito bons. Nós podemos ter melhor educação, nós não podemos ter criança fora de sala de aula, nós não podemos ter gente sofrendo, gemendo, com dor e ameaça de morte, sem ter leito de hospital, sem ter um atendimento decente, tanto na unidade básica de saúde, quanto nas unidades de pronto atendimento, nossas UPAs, hospital regional. E nós temos que continuar tendo e sendo também um centro educacional do norte do estado. Então, são as coisas que a gente quer para a nossa região. E eu agradeço a você, porque você é uma pessoa muito imparcial, você é uma pessoa agradável, pessoa que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, Fernando Assunção, porque você também, você me taxou de conciliador, mas você também é conciliador. Você é uma pessoa que eu nunca ouvi alguém falar nada que você fosse deselegante, ou falasse alguma coisa desconfortável para alguma pessoa. Sempre muito educado. E nós precisamos ser cada vez mais desse jeito, porque a vida não está fácil, né, Fernando? Isso mesmo. E eu agradeço a você e se tiver oportunidade, é claro, é evidente que eu gostaria muito de vir aqui conversar com você. Vai voltar. Dr. Jorge Anay, essa figura empresário, empreendedor, uma liderança política que, entre tantas qualidades, uma delas que chama atenção. Sabe, entende de saúde, entende de pessoas e é um apaixonado por Sinop. Doutor, a gente sempre dá um mimo aqui, que significa o passo a passo da vida, que são as meias, que é uma marca que eu uso, na verdade, mas todos os convidados ganham. Para o senhor, hoje eu escolhi uma meia mais serena, né? Uma meia mais sóbria, normalmente não são assim. Vou até mostrar para o senhor aqui. O do próximo convidado é um pouco mais... Mas é o senhor, né? Essa aqui já é mais bizarra, assim.
Mas aqui do senhor, então, que é o passo a passo, o senhor vai levar esse mimo do programa, que é uma meia, significando o passo a passo, e que o senhor tenha muito sucesso sempre. As portas estão abertas e obrigado pelo carinho do senhor, sua atenção, sua sabedoria, seu entusiasmo por Sinop. E vamos nos encontrar. Eu até, quando você mostrou de perto, eu pensei que era verde. O corintiano não pode receber as coisas verdes. Não. Aí, ó. Corinthians, ó. Branco e preto. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Pessoal, até o próximo encontro. Podcast Pode Tudo. De novo com vocês aí nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais. Deus abençoe a todos.